O despertar espiritual é uma jornada única para cada um de nós. E esse processo é bem complexo. Passar pelo despertar espiritual muitas vezes pode desencadear alguns efeitos colaterais de surpresa e muitas vezes até inesperados. Embora seja uma experiência assim super transformadora, muitas vezes pode ser desafiadora e até desconcertantes para nós. Nesse vídeo então nós vamos explorar 7 efeitos colaterais do despertar espiritual. Aquelas coisas que ninguém te conta. Meu nome é Gé Jimenez, sejam muito bem-vindos aqui ao Visão da Alma. O primeiro efeito colateral aqui do despertar espiritual é você começa a se perceber chato. Você começa a ter percepção de que você é um chato. Isso porque quando a gente passa por esse processo de despertar espiritual, muitas vezes a gente sente uma mudança radical nos nossos interesses, no nosso comportamento e as nossas prioridades mudam um pouquinho. A gente começa a buscar mais profundidade nas coisas e por conta dessa busca de significados mais profundos, muitas vezes as atividades e as interações sociais que a gente considerava ali como prioridade ou como sendo algo emocionante, começa a resultar em desinteresse. E isso pode acabar levando os outros a nos perceberem como chatos. E isso acontece de fato, os outros começam a ver a gente como pessoas distantes, difíceis de agradar. Realmente a gente fica mais distante mesmo, preferindo ali uma contemplação mais silenciosa ou uma discussão filosófica, reflexiva, em vez ali de uma interação numa festa, num clube, qualquer atividade social. É tipo assim, você tá lá na sua casa, aí você liga, você quer assistir YouTube da Monja Coen. Só que aí a pessoa que mora aí com você, a hora que você começa a assistir o vídeo lá da Monja Coen, a pessoa já te olha estranho, assim, e fala, nossa, mas que coisa chata que você tá assistindo, para de ser chato, coloca aí na série, coloca aí, sei lá, na Praça é Nossa. Não tô falando que Praça é Nossa é ruim não, tá? É só uma outra coisa. Segundo efeito colateral do despertar espiritual, sensação de deslocamento social. À medida que a gente mergulha cada vez mais fundo dentro da nossa jornada espiritual, a gente tem uma sensação de estar meio deslocado dos familiares, dos amigos. Parece que aquelas pessoas elas já não compartilham os mesmos interesses que você. E de fato, os seus interesses mudaram. E isso pode resultar numa sensação de solidão, de isolamento. A gente começa a procurar conexões mais profundas, mais autênticas e muitas vezes a gente não encontra isso no nosso convívio social. Às vezes a gente faz uma conexão com alguém, sei lá, que é do outro lado do país e a gente se conecta ali virtualmente, tem conversas ali espirituais longas. Então a gente fica com essa sensação de estar mais isolado, mais solitário. Terceiro efeito colateral, questionamento da identidade e do propósito. O despertar espiritual, ele realmente desencadeia ali uma série de perguntas. A gente faz vários questionamentos sobre a nossa própria identidade, sobre o nosso propósito. E a gente pode se ver assim, revisando esses lugares, sabe? De será que eu estou no meu propósito? A gente começa a trazer essas questões fundamentais de quem sou eu, qual é o meu papel por aqui. Esse papel de autoexame, ele pode ser bem desconfortável mesmo, bem desafiador, mas eu vou te falar que é essencial para o nosso crescimento espiritual, pessoal. Quarto efeito colateral que não é nada legal é perda ou mudança de amizades. Isso acontece muito. À medida então que os valores e as prioridades mudam, com isso mudam outras coisas também. E é comum também então as amizades irem para essa transformação. Inclusive tem amizade que nem fica mais, simplesmente a pessoa some e não aparece mais. Isso porque a gente começa a descobrir que na verdade existe um momento em que a gente não se encontra mais naquele amigo, que a gente já não tem tanto mais em comum com aquela pessoa. Mesmo sendo amigos de longa data, parece que em algum momento a relação se separa. Os interesses ficam outros. E aí você começa a perceber quais são aquelas relações que têm coisas mais superficiais e começa a não ficar tão confortável quando você está ali naquela situação. E isso pode levar a gente a um sentimento de perda, de tristeza mesmo. Mas pensando, por outro lado, né, quando a gente libera alguma coisa, uma amizade, por exemplo, a gente também abre espaço para conhecer pessoas novas. Pessoas mais afinadas agora com o nosso momento, com as nossas prioridades, com os nossos valores e interesses.
Então acontece essa transformação das amizades nessa busca por conexões mais autênticas, conexões mais profundas. O quinto efeito colateral é uma sensação de confusão espiritual. Isso acontece muitas vezes por explorar diversas tradições, religiões, na intenção de ir buscar algo ali e às vezes se sobrecarregar dessas informações. Muitas vezes, à medida que a gente busca essas respostas das nossas perguntas, dos nossos questionamentos mais profundos, a gente pode acabar navegando ali por um mar de crenças totalmente divergentes, integrando uma prática de um, uma prática do outro e fazendo ali um interminável e sem fim movimento de autoconhecimento. E eu já conheci pessoas que são assim, literalmente viciadas em autoconhecimento. Elas fazem de tudo e parece que nunca conseguiram resolver a vida, sabe? Essa confusão, né, essa coisa da gente ir de um lado para o outro, pode ser meio desconcertante? Pode, mas também pode ser vista como um processo natural da nossa busca, auxiliando mais, né, nossa descoberta espiritual. Mas é importante a gente não ficar muito preso nessa fase, nesse efeito colateral, se tornando esse buscador obsessivo por autoconhecimento, que está sempre querendo mais e não tem nem tempo de absorver as informações que você está recebendo e se tratando. Você só quer abrir uma gavetinha na sequência da outra. E aí você fica mais confuso ainda. Já estamos chegando aqui no sexto efeito colateral, mas eu não peço mais likes. Então, vamos seguindo aqui. Sexto efeito colateral, ilusão de completude espiritual. Isso aqui também acontece. Existe um perigo, tá? Que tá sempre à espreita aí de quem é um buscador, de quem tá dentro desse processo de despertar espiritual. Algumas pessoas acreditam de alguma forma que alcançaram um estado de iluminação, uma compreensão espiritual completa por passar por um despertar espiritual. Essa sensação de completude é uma falsa sensação de completude, na verdade. E ela pode levar a uma certa estagnação ou uma complacência espiritual, impedindo a gente de avançar, de progredir, de crescer, de se desenvolver. É importante reconhecer que esse despertar espiritual é uma jornada contínua, ele nunca para. A gente sempre tem mais a explorar, a entender, a questionar. O que você acha disso? Você já teve também a sensação de estar ali durante seu despertar espiritual e achar que pronto, estava tudo entendido, estava tudo completo? Quem nunca? Sétimo efeito colateral, desejo de compartilhar sua sabedoria espiritual. Então, depois que você experimentou insights e uma compreensão profunda durante o seu processo de despertar, muitas pessoas podem sentir esse desejo forte de compartilhar suas experiências com os outros, os aprendizados e a sabedoria adquirida com aqueles desafios, com aquelas dificuldades, porque vocês viram, não é fácil passar por esse processo de despertar. Ele testa a gente mesmo a passar por alguns desafios. A espiritualidade parece que testa a gente às vezes, né? Mas é importante também abordar esse compartilhar espiritual com humildade e compaixão também. Lembrando que nunca devemos despertar o outro de uma forma invasiva, porque o outro tem o seu tempo de despertar e não vai ser a gente que vai mostrar, abrir ali uma caixinha que o outro não está pronto para ver. Então forçar um despertar espiritual é totalmente invasivo e essa partilha tem que ser a partir de um lugar de humildade, de respeito e de compreensão do tempo também do outro. Esse negócio de tentar impor a todo custo uma crença, uma sabedoria ao outro é muito antiético, é muito alienante. Então vamos ser legal aí com o outro também. Se o outro não está percebendo alguma coisa que está diante dos olhos dele, não vai ser você que vai forçar a pessoa a ver alguma coisa ali. Ela vai ter o tempo que ela vai perceber. Bom, vocês viram que esse despertar espiritual é uma jornada bem profunda, engrandecedora, mas que também envolve desafios e uma série de efeitos colaterais meio complexos até. Mas ao mesmo tempo explorar e compreender tudo isso pode ajudar a gente a se preparar melhor para esses desafios, para essas coisas que podem surgir ao longo do nosso caminho. E é importante lembrar também que o despertar é essa jornada contínua, ela nunca acaba. E oferece a cada um de nós essa oportunidade de crescimento, de aprendizados. E ao permanecermos abertos, compassivos, humildes e comprometidos também com todo o nosso processo, a gente pode descobrir aí um novo sentido, um novo propósito para a nossa vida. Além de conexão
e realização. E olha, eu tenho uma visão mesmo do despertar espiritual como se fosse sair de uma caixinha, tá? E realmente eu já saí de algumas caixinhas aí que eu quero contar para vocês como foi nesse vídeo aqui. Eu te vejo lá!